Você, presidente, seja muito bem-vindo e boa noite. Obrigado, Flavinho. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Eu queria primeiro dar um recado para o pessoal que está nos assistindo, vendo as fotos aqui. Estou vendo que a Rebeca está lá assistindo a gente aqui. Eu tenho que fazer uma entrevista dela daqui a pouquinho. Então, Rebeca, não vai embora, não vai dormir. Está chegando a sua hora aí, tá? Eu não te chamei porque eu estou aqui. O Flavinho está tomando nosso tempo aqui, mas foi por um bom motivo. Segundo, eu queria agradecer muito a Vivian e dizer que, para mim, foi uma grande bênção poder ouvir ela essa noite. Eu acho que todos nós já lidamos, em algum momento das nossas vidas, com os nossos desafios emocionais, as nossas travas internas, e eu posso dizer que, a partir do momento que eu consegui ser mais educado no assunto, e aí vem a revelação do Senhor que é perfeita, de que nós temos que adquirir conhecimento em todas as coisas, que eu podia estudar um pouco mais e aprender sobre os assuntos. Muitos dos problemas que talvez nem existiam e que eu achava que eram problemas, eles melhoraram muito. Então, muito importante a gente estar super atento à nossa capacidade de ter resiliência, de enfrentar os desafios, de entender como funciona a nossa mente, as nossas emoções e como é que nós nos relacionamos com as pessoas para nos sairmos bem em todas as frentes. Muito bem, eu vou falar aqui rapidamente hoje para vocês sobre alguns pontos que acho que são importantes e que se eu for bem sucedido, acho que eu vou conseguir fazer um fechamento de todo esse trabalho que eu fiz nesses últimos dias, últimas semanas, na verdade, aqui com o time liderado pelo Flávio, pelo Fernando, por todo mundo que está aqui participando do evento. O nome dado para essa semana, ou para esse ano, ou para esse momento que nós estamos, foi o ano da sua autossuficiência. Opa, deixa eu me organizar com os slides que são um segundo. E eu queria agradecer, então, para todo mundo. Nós temos aqui as estrelas, né, que nos brindaram com sua participação nessa semana. O próprio Flávio, o Bruno, o Lohan, a Lilian, o Marcondes, o Zé Henrique, a Priscila, o Fernando, o Fabrício. Eu vi num vídeo esses dias aí na internet da igreja, grandão, a reportagem. E a Vivian hoje com a sua participação a respeito da nossa residência emocional. Eu acho que nós tivemos uma oportunidade muito boa de ouvir pessoas que são destaques nas suas carreiras e que tiveram sucesso nas suas áreas e que puderam compartilhar bem como foi a experiência para eles. E acho que, para mim, a maior lição sempre é que todos nós temos uma série de momentos em que nós tomamos decisões que são importantes, que transformam o nosso futuro, e também que todos nós passamos por momentos em que nós também nos sentimos desanimados, que nós também nos sentimos, talvez, pressionados pelas decisões da vida e pelas necessidades, pelas oportunidades e pelas nossas ambições, pelas coisas que a gente quer fazer e que às vezes não acontece no tempo que nós entendemos que deveria ser o tempo correto. Se durante esse ano nós seguirmos nesse ritmo que nós começamos, acho que nós vamos estar super bem. Para ser super claro com todos e para pedir ajuda de todos aqui, para que todos estejam também disponíveis para participar e para ajudar uns aos outros, que tem 4 pontos que acho que nós precisamos conseguir fazer durante o ano aqui na Stack. Todos precisamos ter autossuficiência financeira, ou seja, precisamos prover para nós mesmos e para as nossas famílias. Precisamos ter uma rede de apoio, porque todos vamos ter momentos de desafio, vamos ter momentos de desemprego, de doença, um desafio na família, e precisamos ter essa rede de apoio, que é a nossa ala, o nosso quórum, esse grupo de autossuficiência, enfim, a igreja nos dá esse porto seguro para que todos nós possamos estar lá e ajudarmos uns aos outros. Precisamos ser um povo que está preparado, e a educação é chave para isso. Esse ponto que a Vivian trouxe hoje, por exemplo, de nós entendermos a nossa mente, os nossos sentimentos, transforma a abordagem que nós vamos dar para as coisas da vida de uma forma crucial, e é importante ser também parte da nossa educação, assim como a educação profissional, a educação secular, a educação acadêmica, a educação em vários aspectos da nossa vida. E, por último, gostaríamos que o resultado dessa nossa capacidade de sermos autossuficientes como aula, como estaca, que nós pudéssemos a cada mês apoiar os demais, com as nossas oportunidades de aconselhamento, de apoio e também com as nossas ofertas de jejum.
Vamos lá. Eu queria compartilhar aqui 3 pensamentos importantes que acho que se conectam e que vão ser a base da minha mensagem. O primeiro deles é que Jesus Cristo, ele é o nosso foco. Nós estamos aqui por causa dele, essa é a igreja dele, nós pregamos a respeito dele. As palavras que nós usamos nas nossas mensagens, nas nossas reuniões sacramentais, nas nossas famílias, deveriam ser sempre as palavras dele, porque ele é o nosso mestre, ele é o caminho, ele é o que nos leva de volta ao Pai Celestial. Ele é o nosso irmão mais velho, é o maior interessado no nosso sucesso. Quando o plano de salvação foi delineado, nós fomos enviados aqui na Terra para sermos provados, sermos testados e aprendermos aquelas lições que o Senhor esperava que nós aprendêssemos. E o próprio Cristo passou por esse processo. Ele veio para a Terra, ele não estava isento da necessidade de provar a si mesmo. Ele padeceu em favor de todos nós e teve as dificuldades da vida como todos. Ele teve que prover para se alimentar, para viver, teve que conviver com a família, teve que servir. Talvez o que nós precisamos aprender é que ele mesmo teve que beber da taça amarga, ele conhece o caminho, ele suportou todas as coisas que nós temos que suportar e todos nós aqui podemos contar com ele nessa jornada mortal e que ele sabe como nos socorrer nas nossas necessidades e nos testes e nas provações, nas lições que a vida vai nos ensinar e que no final são o motivo pelo qual nós estamos aqui na Terra, para aprendermos e nos aperfeiçoarmos. E como está no destaque aqui, se nós guardarmos esse estado, nós temos glória sobre a nossa cabeça para todo sempre. Um exemplo que eu queria trazer aqui foi o profeta Joseph. Nas últimas semanas nós estudamos a respeito dele e ouvimos lá a história a respeito das 116 páginas do manuscrito perdido, né? É uma história que tem muitos símbolos nessa história, né? Mas esse momento da vida dele era um momento bem peculiar. Joseph há pouco tempo, tinha conseguido ter as placas para poder traduzir. Ele tinha traduzido já uma boa porção, aquelas 116 páginas. Ele se mudou para a casa dos pais de Ema. E Ema estava grávida nessa época. Os pais de Ema, especialmente o pai dela, era totalmente contra o casamento deles e também não acreditava que Joseph era um profeta. Algum tempo depois de eles estarem lá, porque Ema estava grávida, enfim, precisava de ajuda, acabou que o casal perdeu, e era o primeiro filho deles, eles perderam o bebê. Ema, em decorrência dessa gravidez difícil, ela ficou muito doente. E antes disso, Joseph tinha dado a Martin Harris as 116 páginas, o manuscrito, para que ele pudesse mostrar para a família dele que ele tanto queria. E Joseph estava tão preocupado com Ema, com o bebê e com as placas, ele estava num momento muito difícil da vida dele. Ele foi caminhando de Harmony, na Pensilvânia, até Palmyra, em Nova York, juntamente com seu irmão, para encontrar e procurar onde estava o Martin Harris nesse momento. E deixou Ema sozinha, ou seja, a preocupação dele continuava lá com a esposa dele. E ao chegar em Palmyra, ainda descobriu que as 116 páginas do manuscrito tinha sido perdido, ou seja, todo o trabalho que ele tinha feito naquele momento, ele tinha sido perdido, e pior que isso, ele tinha se comprometido com o Senhor de proteger a obra do Senhor, e ele falhou nesse momento. Tanto que ele perdeu o direito de traduzir as placas por um tempo, e as placas foram retiradas dele. Joseph passou por um momento muito difícil da vida dele. Agora, as perguntas que ele deveria estar se fazendo deveriam ser perguntas do tipo, mas, Senhor, por que tudo isso está acontecendo comigo? O senhor não quer que eu traduza o livro de Mormon? Qual que é o seu propósito? Eu entendi que eu deveria ser talvez o profeta, que eu deveria restaurar a igreja. Será que o senhor não queria que essas coisas acontecessem? Por que o senhor não livrou Joseph dessas provações ou tirou dele o peso de tantos problemas que ele tinha para resolver na vida dele? Por que não aliviou, simplesmente deixou as coisas acontecerem 100% certo na vida de Joseph Smith? E algum tempo depois, quando ele estava preso na cadeia de Liberty, eu lembro que eu visitei esse lugar uma vez e o sentimento para mim foi muito claro. A mensagem do Senhor para Joseph foi:
Só um pouquinho, pessoal, que eu estou recebendo uma mensagem aqui. Desculpa. A mensagem do Senhor para Joseph, que todas essas coisas que estavam acontecendo com ele iam servir para o benefício dele, ia ser para a experiência dele. E ainda perguntou: Joseph, tu acha que tu é maior que o Senhor Jesus Cristo, és tu maior que ele? Então eu queria usar essa experiência de Joseph para dizer que nem sempre as coisas vão dar certo, que por padrão a nossa vida aqui na Terra, ela é um momento de teste, de provação, mas isso não necessariamente é uma notícia ruim. Afinal, é dessa maneira que o Senhor espera que nós vamos aprender as lições que vamos nos tornar mais parecidos, mais semelhantes a Ele. Eu coloquei essas duas fotos aqui para contar um pouco da minha experiência e dos meus desafios pessoais. Quando eu tinha 5 anos, meu pai deixou nossa família e minha mãe tinha 4 filhos, como vocês podem ver aqui. Eu sou o mais velho deles, esse rapaz sorridente aqui de gravata. E eu lembro que não foi uma época muito fácil da nossa vida essa. E, na verdade, nunca foi muito fácil. Minha mãe teve que prover o sustento para toda a família e nós éramos pequenos, tinha aquela confusão, deixa os filhos em casa, vai trabalhar fora, trabalha em casa, deixa com quem, os problemas que todos nós temos aqui durante as nossas vidas, né? Eu lembro que ela chegou o momento que ela pegou um dinheiro emprestado com o meu avô, ela comprou fornos para fazer pão, e ela fazia pão e vendia na vizinhança, de bicicleta, para que nós pudéssemos ter o sustento do nosso lar. Ela tinha que cuidar das lições, ela tinha que nos ajudar a fazer as tarefas da escola, tinha que nos ajudar a sermos educados das coisas do mundo, aprender as coisas que nós precisávamos aprender, de como tratar com as pessoas, como nos relacionarmos, e ela fez isso muito bem. E talvez, assim como Joseph, muitos de nós aqui podemos pensar, mas, Senhor, nós não devemos ter mais felicidade na nossa vida, as coisas não devemos dar mais certo do que errado. E eu queria prestar uma testemunha para vocês, então, que as provações da nossa vida, as nossas dificuldades, aqueles entraves, aqueles obstáculos que, no momento que está acontecendo, parecem problemas intransponíveis, muitas vezes, são, na realidade, as bênçãos que o Senhor nos dá, disfarçadas de provações. As lições que Joseph teve durante aqueles momentos da vida dele, o que eu tive nas minhas dificuldades, o que cada um de vocês que está nos ouvindo aqui teve no momento de suas dificuldades, ou que está tendo hoje, porque talvez está com alguma dificuldade no emprego, na família, na vida, são as bênçãos que o Senhor vai nos dar a seguir. A partir do momento que nós passamos pela dificuldade, passamos pela aprovação, por aquele teste, e aprendemos as lições que o Senhor espera que nós tenhamos nesse momento, as bênçãos aparecem. E hoje eu sou tão grato por esses momentos que eu tive com a minha família durante a minha infância ou a juventude, com tão pouco que nós tínhamos. Eu aprendi a cozinhar, aprendi a cuidar dos meus irmãos, aprendi a fazer um plano, aprendi a ter metas, aprendi a escolher aquelas coisas que eu queria que acontecessem diferente na minha vida depois. Minha mãe foi muito sábia em nos ensinar a nos organizarmos com as coisas da vida, termos horário para fazer as coisas. E todos esses momentos que naqueles dias pareciam tão desafiadores, e tenho certeza que se para mim foram desafiadores como um jovem ou como uma criança, imagina para minha mãe, que era a pessoa que tinha que resolver tudo isso. Eu tenho certeza que foram lições importantíssimas para cada um dos meus irmãos e para mim, para a nossa vida e para o nosso futuro. Cristo, ele conhece esse nosso caminho, e ele sofreu, ele passou pelas mesmas provações e tentações que nós passamos, para que ele possa nos socorrer, nos abençoar. Ele é o nosso melhor amigo, como eu falei, ele é o mais interessado em que nós tenhamos sucesso, e por isso ele nos dá essas lições, essas provas, esses momentos de aprendizagem. O plano de salvação, irmãos, ele é a prova do interesse do Pai Celestial na nossa autossuficiência. Ele quer nos tornar autossuficientes. E quando eu falo autossuficientes, eu quero dizer que ele quer que nós tenhamos sucesso, que nós consigamos fazer as coisas, mas nós precisamos aprender antes de chegar lá. Precisamos ser lapidados nesse processo para conseguirmos não somente ter sucesso naquilo que nós queremos ter sucesso naquele momento, mas ter sucesso na nossa vida, que no final do dia é a intenção de Deus nos ajudar a tornarmos mais como Ele é. E assim como Cristo,
nós também não estamos isentos das provações e desses momentos de aprendizagem que vão nos ajudar. A autossuficiência nada mais é do que nos tornarmos suficientes em nós mesmos, ou seja, conseguimos nós mesmos resolver ou organizar as coisas da nossa vida. Eu desenhei isso aqui rapidamente e vou compartilhar porque acho que é importante, mas vai estar no slide, vocês podem olhar depois. Como é que eu tenho feito para mim não me perder nas coisas que eu preciso fazer e como é que foi que eu fiz para passar por muitos dos entraves que eu encontrei nesses momentos de aprendizagem pelos quais eu passei durante minha jornada. Importante nós termos claro onde nós queremos chegar. Importante nós termos entendimento que existe uma rede de apoio, que você não está sozinho, que eu não estou sozinho. O Senhor, de novo, Ele está muito interessado. Nós vamos compartilhar com Ele as nossas ideias, as nossas necessidades, os nossos desafios, dizer o que nós queremos que Ele nos ajude. E precisamos fazer isso com a nossa família, com aquelas pessoas que estão próximas de nós, com aquelas pessoas que talvez são mais bem-sucedidas naqueles pontos que nós queremos ainda aprimorar, seja um ponto a melhorar a nossa carreira, nos nossos estudos, na nossa vida familiar, em tudo aquilo que a gente quer fazer, sempre tem uma rede de apoio disponível que nós podemos contar na família, na igreja e com o Senhor. Precisamos ter um plano. Irmãos, nada funciona se a gente ficar tendo boas ideias e bons desejos, mas não escrever quando a gente vai fazer, como a gente vai fazer, quanto tempo vai demorar, quanto vai custar, por que eu estou fazendo aquilo e mais do que todos esses pontos aqui, quando eu vou começar. O plano ele é importantíssimo. E a primeira parte desse plano é o agir. Depois que eu tenho tudo organizadinho, eu tenho que ir lá e conseguir fazer o primeiro passo, que normalmente é o mais difícil. Eu preciso ter a coragem de avançar. E não somente avançar, mas voltar naquele plano e talvez verificar se está correto, se está bem feito, se eu tenho que replanejar, se eu tenho que entender se eu estou indo bem, eu tenho que entender se eu estou indo bem ou mal, se eu tenho que mudar o plano, ou seja, precisa continuar mudando e melhorando esse plano. E ao fazer isso, precisamos avançar. O tempo é o maior dom que o Senhor nos deu aqui. Ele é o mesmo para todas as pessoas. Algumas pessoas conseguem ser mais hábeis em controlar e organizar seu tempo, outras precisam de mais disciplina, talvez, ou mais capacidade de organização, mas nós não podemos desperdiçar nosso tempo. Não fique parado. Siga em frente. Lembra sempre que às vezes a gente quer fazer as coisas muito perfeitas, muito corretas, mas fazer ou o feito é melhor do que o perfeito. E precisamos seguir em frente, avançar e usar bem nosso tempo. E por último, precisamos reconhecer o nosso esforço. Reconhecer e agradecer o apoio do nosso próximo, da nossa família, das pessoas ao nosso redor, reconhecer o apoio do Senhor e celebrar as nossas conquistas. Se você queria ir, talvez, estudar uma universidade que você queria muito conseguir, talvez você ter o dinheiro para pagar o curso já é o primeiro passo para isso. Você tem que celebrar. Se você quer uma carreira diferente, um novo emprego, talvez estar preparado para uma entrevista de emprego e entender como isso funciona já é um motivo para você celebrar e contar para as pessoas, enfim, em ficar satisfeito com aquele passo que você deu. Então, ter objetivo, ter uma rede de apoio, ter um plano, agir, replanejar, seguir em frente, usar bem o tempo e reconhecer e celebrar as nossas conquistas, eu acho que para mim tem funcionado muito. Espero que possa ajudar também nos seus planos. Nós temos a obrigação de aprender as coisas, porque nós podemos impactar o mundo. O presidente Hinckley falou isso. Não só isso, a autossuficiência, ela é a oportunidade que nós temos de atingir o nosso propósito nessa terra, que é, de novo, o Senhor espera que nós tenhamos sucesso naquilo que a gente está esperando fazer e Ele vai nos apoiar sempre. E por último, irmãos, eu queria dizer que na minha própria vida eu experimentei muitas vezes o sucesso também, além das dificuldades. E esses momentos, eles são momentos em que nós percebemos que mesmo quando nós falhamos muitas vezes, mesmo quando nós temos aquelas dificuldades, aquelas obstáculos que parecem intransponíveis naquele momento, nós passamos por eles e olhamos para trás, nós descobrimos as lições que o Senhor nos deu, nós descobrimos o aprendizado que a gente teve e nós aprendemos que nós crescemos. E a autossuficiência, como eu falei no início, é aprender a crescer, a você mesmo conseguir ser suficiente para você mesmo em alguns aspectos, em todos os aspectos, um dia, quem sabe, mas naqueles que você já puder, você conseguir ser suficiente em você mesmo. Aqui eu tenho 3 fotos da minha missão.
o momento que eu me formei, quando eu estudei no MBA, e aqui outro momento que eu também pude fazer. Pensa, irmãos, que eu tive uma infância tão com tantos desafios, né? E tive a oportunidade de ter tantas conquistas. E acho que o Senhor me abençoou de tantas formas. E Ele tem abençoado a você, tem abençoado a sua família e vai continuar te abençoando na medida que você se esforçar, tiver um plano para isso e seguir em frente. Ele abençoa a mim e tenho certeza que Ele vai abençoar cada um dos seus filhos que buscar e que for em frente. Joseph fez 1 milhão de coisas e nos deu vários presentes que nós temos hoje em dia, o livro de Mormon, a igreja, e ele passou por todas aquelas dificuldades que nós comentamos no início. Eu queria agradecer por esse momento aqui e terminar com essa citação e com essa foto do nosso profeta, que acho que é um bom exemplo para nós seguirmos. Ele não somente foi autossuficiente, mas ele deixou uma contribuição para o mundo. Ele serve a todos nós hoje como o profeta de Deus, nos ensinando, nos dando a direção, mas ele também já fez tudo que nós fazemos aqui. Ele já teve que estudar para ter um bom emprego, ele já teve dificuldades pessoais diversas que ele já nos contou, com as dificuldades com a sua esposa, com suas filhas. Ele teve que ter a capacidade emocional de lidar com a perda, com as inabilidades momentâneas que ele teve. Ele é o profeta do Senhor. Ele é quem nos dirige hoje e ele é um exemplo em todas as coisas, inclusive em como se tornar autossuficiente. E a pergunta é quem deve abraçar a autossuficiência? Todos nós. Se nós estamos desempregados, subempregados, se nós estamos nesse momento talvez desesperados até porque a gente precisa de um trabalho, ou por uma promoção, ou mesmo em um bom lugar onde não precisamos de renda adicional, ou de educação ou de conjunto de habilidades, nós devemos definitivamente trabalhar em direção a um propósito maior de autossuficiência. E mesmo que as nossas habilidades temporais não precisem ser aprimoradas nesse momento, nosso espírito precisa ser continuamente ampliado ao ajudarmos outras pessoas a alcançar o seu potencial. Eu sou muito grato novamente por todas as pessoas que nos ajudaram durante essas 2 semanas, em especial o irmão Fernando Moraes, que é o irmão do conselho que nos ajuda na presença e está com os assuntos de autossuficiência, e ao Flávio, que teve aqui a habilidade de organizar com tantas pessoas esses momentos de aprendizagem e de edificação tão importantes. Que nós possamos, como Estaca, termos uma rede de apoio forte para que todos possamos passar por esse momento de teste, de desafio, de aprendizado, que essa vida sempre vai ser, e nos tornarmos autossuficientes, que é o interesse de Deus para todos nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigado, presidente. Obrigado pela sua mensagem, super inspiradora, nos motiva, nos dá o direcionamento para que a gente, como Estaca, né, nós possamos progredir. Muito obrigado. Pessoal, até para que a gente respeite o tempo e a gente termine dentro do horário, nós temos 2 perguntas aqui que eu acho que valem a pena, presidente e Vivian, a gente trazer. A primeira foi uma pergunta que eu gostei aqui agora, da Stanislau Santos, que eu acho que é mais direcionada para ti, presidente. Qual a idade para recomeçar? Ainda dá tempo? E ela disse que tem 40. Né? Qual que é a sua visão sobre isso, presidente? Minha mãe cantava uma música e dizia que a vida começava aos 40. E eu lembro quando eu tinha, talvez, meus 15, 20 anos, eu achava que com 40 eu seria já eu estava me preparando para aposentar, eu não tinha a mínima ideia de como é que a vida funcionava, eu acho, né? Eu acho que não só dá para começar, como dá para recomeçar também. Muitas vezes você já começou numa carreira, numa linha de estudos, você já tem uma família e você pode fazer todas as coisas diferentes a qualquer momento. O Senhor, o arrependimento é sempre mal compreendido na igreja, né? Ele é muito ensinado quando a gente tem que mudar os nossos erros e pecados, mas, na verdade, ele é o princípio de progresso. Você pode pegar o que você está fazendo de um jeito e fazer de outro. E o Senhor possibilitou isso em todos nós. Então, eu queria incentivar, na verdade. Quem que perguntou mesmo, você falou? Deixa eu ver aqui. Gente, deixa eu pegar o nome aqui. Stanislau. Stanislau Santos, é verdade. Se você tem 40, 45, 50, 20 ou 15, para o Senhor não faz a mínima diferença. Para o mercado, você tem que saber onde é que está o
seu local nesse momento. Vai fazer diferença porque você não vai poder, talvez, começar, não sei, como um jovem aprendiz, já não é mais época para fazer isso, né? Mas você pode ter outras opções de emprego, outras opções de aprendizagem, outras opções de estudo que estão abertas, sim. E aqui tem o Flávio, tem o Fernando, tem eu, tem a Vivian, tem todo esse time que trabalhou aqui, tem 1000 ideias de como fazer isso. Show. Obrigado, presidente. E aí tem uma pergunta para Vivian, feita pelo Gabriel Moraes. Obrigado pela pergunta, Gabriel. Como posso deixar de me sentir culpado e acabar ficando triste? Como é que eu deixo de me sentir culpado ou triste pelas situações do dia a dia? Tem algumas perguntas que elas vão ser muito pessoais, né? Às vezes a gente não vai ter uma resposta bem específica para cada um, por isso que a gente tem até o tratamento, né? Uma terapia. Mas, em geral, assim, tem a ver com aquilo que eu falei sobre, pela psicanálise, na questão da sequência emocional, né? Eu tenho um desejo frustrado, ou seja, eu não aceito coisas na minha vida e eu entro nessa sequência. Eu entro em frustração, raiva, ressentimento, culpa. Faz parte desse caminho nessa sequência. Então, muitas vezes, e depois ainda vai para a autossabotagem. Então, muitas vezes tem a ver com algo na sua vida que você não aceita. Então, tenta buscar aí quais são as coisas, né? Às vezes pode ser a perda de um ente querido, pode ser mesmo a situação que eu estou no meu trabalho, não aceito. Coisas que você não aceita podem estar te fazendo se sentir culpado. Isso é muito comum. Mas, para a gente saber exatamente, o ideal seria a gente ter uma conversa, né? A gente consegue realmente, num trabalho terapêutico, entender todas essas coisas. Show de bola. Pessoal, muito obrigado. Eu queria mostrar para vocês aqui, né? A gente falou das fotos, olha só quanta foto a gente recebeu. Então, assim, estava lotado, muitas pessoas assistindo com a gente. Eu acho que o mais legal é como estaca nós estarmos juntos, conectados com o mesmo propósito, principalmente depois dessa mensagem da Vivian, das semanas que nós tivemos e essa última mensagem do presidente. Pessoal, eu queria primeiramente agradecer os especialistas de autossuficiência chegando ao fim agora e dando alguns direcionamentos, como acessar os documentos, como acessar as gravações, etc. Mas eu queria primeiramente agradecer a Diva, o Michel, o Marcelo, o André Barbosa, todos os especialistas das alas. A única ala que está sem especialista ainda é a Vila Andrade, mas a gente já está resolvendo isso, mas a gente vai trabalhar muito perto e próximo desses especialistas, para que como estaca a gente possa progredir, como ala a gente possa progredir, como comunidade. E eu queria basicamente deixar aqui os recursos que nós temos à nossa disposição. É claro que vamos ter os encontros, os grupos, mas o Senhor, ele falou, é meu propósito suprir aos meus santos, eu e você. Como é que o Senhor faz isso? Trazendo conteúdos, materiais, experiências como essa que nós estamos tendo para nós progredirmos. Então, lá na biblioteca, dentro do aplicativo, nós temos acesso a tudo que nós aprendemos aqui. Inteligência emocional, finanças pessoais, encontrar um emprego melhor, educação, todas essas coisas. E como é que a gente acessa? Lá no aplicativo, né, você vai acessar o aplicativo, na verdade eu errei aqui, é o Biblioteca, tá bom? Lá em Ajuda para a Vida, Autossuficiência, e lá você tem todo esse portfólio, todos esses materiais para que você leia, assista, que você, enfim, estude dentro de casa. E a gente quer fazer um desafio para que, como família, como indivíduo, nós possamos colocar isso como uma prioridade dentro do nosso ano. E o Senhor, ele fala nas Escrituras, e agora, meus filhos, digo-vos estas coisas para vosso proveito e instrução, pois existe um Deus e ele criou todas as coisas, tanto os céus como a terra, e tudo que neles há, tanto as coisas que agem como as coisas que recebem ação. E o meu desafio para que a gente possa finalizar é que nós possamos estar do lado das coisas que agem e não necessariamente recebem ação. E tomar uma decisão de agir, de estudar, de se preparar, é uma decisão e é uma ação que nós devemos fazer agora. E é uma decisão que vai se repetir todos os dias. A decisão de ser autossuficiente é uma decisão de longo prazo. A gente não nos tornou, né, nós não nos tornamos, né, autossuficientes por esses 5 encontros que nós tivemos. A gente
não está se tornando, não estamos nos tornando autossuficientes pelo encontro de hoje, mas vai ser por uma somatória de eventos, encontros, estudos, esforços que nós fizermos a partir daqui, da nossa decisão. E eu tenho certeza que a gente vai progredir como ala, como estaca, como família, como seres humanos e indivíduos. E aqui o que eu queria deixar para vocês é que nós temos todas as gravações, ainda não subiram todas, nós estamos acertando, mas durante a semana todas estarão lá. Por exemplo, a da Vivi e a do presidente não estão lá ainda. Mas nós temos o canal do YouTube da Estaca, onde vocês vão poder ver esses vídeos. Eu vou mandar os links aqui. Vocês podem pegar os links também com os especialistas da sua ala, tá bom? Então, lembrem-se, a gente aprendeu sobre autossuficiência, visão do Senhor para autossuficiência, escolha de carreira, currículo na prática, networking, entrevista de emprego, LinkedIn, educação e qualificação, planejamento financeiro, inteligência emocional e vários outros temas. Então, a gente tem, né, as ferramentas para caminhar e trilhar, né, a nossa jornada de autossuficiência. Você vai ter esses recursos. Então, você vai poder assistir os vídeos, você vai poder ver as apresentações, os PDFs, né? Hoje a Vivian trouxe um PDF, o presidente também uma apresentação, tudo vai estar disponível para a gente, tá bom? Você vai poder se conectar no LinkedIn, né, com quem fez essa apresentação, e com isso a gente vai construir, né, um alicerce forte de longo prazo de autossuficiência. A gente vai ter também, nós teremos, começando as datas sendo divulgadas na próxima semana, os grupos de autossuficiência. Então, essa semana é importante, pessoal, porque nós estamos coletando os dados dos irmãos e irmãs interessados em participar dos grupos de autossuficiência. Lembrando, teremos de tudo, tá bom? Educação, emprego, inteligência emocional, English Connect, e o formulário de inscrição é esse, tá bom? Então, eu estou mandando agora no nosso chat, literalmente agora no nosso chat, tá bom? Para que vocês tenham acesso, tá bom? O link foi disponibilizado agora para vocês. E é muito importante que aqueles que queiram participar se inscrevam. A gente vai fechar as turmas e divulgar as turmas na semana que vem, tá bom? E aí a gente começa o nosso ano, continua o nosso ano, né, com esse início que nós tivemos dessa atividade. Então, eu queria agradecer, queria dizer que nós aprendemos muito juntos, e eu, pessoalmente, estou muito motivado e comprometido com esse trabalho. E eu quero que todos nós possamos evoluir. Todo mundo pode evoluir, independente da sua situação e do seu momento. A gente pode ir para o próximo nível, a gente pode dar o próximo passo. Eu acho que a gente tem os materiais, os recursos, e a gente tem as promessas do Senhor. Então, eu queria terminar aqui com vocês e prestar o meu testemunho de que eu sei que todos podemos nos tornar mais autossuficientes. Todos podem evoluir e eu quero evoluir com vocês. E eu quero estar junto com vocês, porque eu sei que eu tenho muito para evoluir, para melhorar. E eu sei que quando a gente faz isso em conjunto, a jornada fica mais proveitosa. Então, eu queria agradecer o apoio de vocês, o compromisso de vocês durante essa atividade e deixar tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.